Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Guilherme Borba e hoje iniciamos o podcast pro ramo óptico. Muitas novidades vêm por aí. Vocês não fazem ideia. Hoje eu tô aqui com William do CEO, gerente comercial. A gente vai falar sobre marca exclusiva, clique, software LMS para laboratório, ou seja, a gente vai destrinchar o universo do CEO. Muita gente já conhece o CEO no Brasil, mas tem outras pessoas que não. Então, bora lá, William. Se apresenta para o pessoal aí e vamos começar esse bate-papo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vários insights, eu tenho certeza que você, dono de laboratório, assim que assiste o podcast, vai entrar em contato com eles e vai se surpreender com o que essa empresa fornece para o nosso Brasil. E não só Brasil, né? América Latina. Mas a gente vai chegar nesse ponto aí. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite aí. Pô, você aceitou o convite, pô, é o parceiro de anos aí no ramo óptico. Se apresenta para o pessoal, William. Guilherme, obrigado pelo convite, tá? É um prazer representar a CEO nesse momento aqui. Vamos tentar bater um papo que possa ajudar o pessoal a entender um pouco de lente digital, de desenhos, de software e essas coisas mais. Vamos tentar fazer o possível para falar de forma clara para vocês, tá bom? Obrigado pelo convite. É isso aí, eu tô feliz pra caramba. E, gente, isso aqui é só o início, entendeu? Tem muita gente legal aí que vai participar do podcast. E vamos lá, William. Eu conheço o CEO lá no comecinho dos anos 2000, né? Uhum. O Luciano que fundou tudo isso. Você é o representante comercial. Você que dá a cara para bater lá no comercial, né? Como que foi essa descoberta? Como que você se juntou com o Luciano? Porque até então, o Luciano, como fundador do CEO, ele era sozinho. Ele que programava, ele que fazia tudo. E eu vi que depois de um tempo precisava de um comercial. Como que você entrou nessa jogada aí? Na verdade, o Luciano começou sozinho, né? A gente dizia que o Luciano era uma empresa de um homem só. E com o tempo isso foi crescendo, né? Na verdade, eu não fui o primeiro a ser contratado. Eu tive necessidade de ter... Eu trabalhava na Orgalente, né? Eu era gerente de produção. E a gente teve uma necessidade de, numa mudança de empresa, de mudar também o nosso software de cálculo, né? E nisso só existia um fornecedor no Brasil na época, estou falando de coisa de, sei lá, 20 anos atrás talvez, né? E eu não tinha uma alternativa. Tinha até alguma coisa, mas era fora do Brasil e era, naquela época, 20 anos atrás, isso era muito, muito difícil, cara. E acabou que numa feira de ótica, né, em São Paulo, na Biótica, né, eu encontrei um folder colocado em cima de umas máquinas da Satilô também. Na época não era nem Satilô, era Lô, somente Lô. Para quem é mais antigo vai saber disso aí, era somente Lô. E nisso eu peguei aquele folder, comecei a dar uma estudada, e na época a gente não tinha stand, não tinha nada, eu fiz daquela maneira mais tradicional possível, né? A gente foi tomar um café e nisso aí eu gostei do que ele me apresentou no seu próprio computador mesmo. Uhum. E aí eu, na verdade, virei um cliente do Luciano. Ah, pela Orgalentes. Pela Orgalente. A gente comprou o software dele, achei que valia a pena, mudamos aquilo ali. Foi um investimento que, na verdade, retornou muito rápido. E nesse meio tempo aí eu acabei virando um fã dele, né? Na verdade, para mim, o Luciano é uma pessoa espetacular, né? Como pessoa e também como empresário. Ele é sensacional, ele é sensacional. Uma das pessoas mais calmas que talvez a gente conheça, né, cara? Sim, sim. E nisso daí ficou sendo o meu fornecedor. E como eu acabei virando fã. E nisso eu fui divulgando, né? Na verdade, nessa época, a Orgalente fazia parte da Essilor, né, do grupo, tinha lá, era Laboratórios Alliance. Sim, sim. E volta e meia tinha umas reuniões, né, que a Essilor promovia para o pessoal dos Alliance, né? Na verdade, a gente era um dos formadores de opinião, o maior laboratório do Rio de Janeiro. E nisso aí a gente começou trocando ideia e eu comecei a trazer clientes para o Luciano. O pessoal visitava a empresa, gostava do software. Isso era o software de cálculo, era software geral? de cálculo. Naquela época não se falava não existia nada digital. Só um detalhe, assim, que... Tipo assim, o senhor faz parte da minha vida. Uhum. O pessoal sabe por quê? Porque quando eu comecei na Científica, no laboratório, que posteriormente virou Grow Optical... Que
que também foi cliente dele. Sim, foi cliente. Um dos primeiros. Eu trabalhei no cálculo, só que era o cálculo da Allo. E a interface parecia o MS-DOS, aquela interface bem antiga. E eu lembro que a empresa começou a negociar com o Luciano porque tinha um cálculo melhor, tinha um cálculo que mostrava 3D, espessura de lente e tudo mais. E aí eu lembro que foi uma revolução no laboratório. Eu lembro dessa época aí, tipo... Eu não sabia, marcou... eu não sabia que você já trabalhou. Não, lá, não, na realidade, não, na realidade, assim, eu tô com 41, né? E eu comecei a trabalhar no laboratório com 16 anos. Quem me levou para lá foi o ex-dono da Científica, né? Okay. E o primeiro setor que eu trabalhei foi na blocadora, da Allo. De pé, de avental lá, não blocando. Tinha ideia que você... Com a Aloy. Daí depois eu fui pro girador, aprendi. Eu lembro que eu ficava com um espessímetro no bolso para ficar medindo a lente e tirava tantos pontos, não sei o que, não sei o que. Depois eu fui pro cálculo. Só que quando eu fui pro cálculo, nós tínhamos uma calculadora aqui do lado, onde a gente tinha que calcular o raio de curvatura, vários cálculos loucos assim para gerar a curvatura interna da lente, entendeu? Não tinha, isso para mim é novo, Guilherme. Eu já te conheço há um bom tempo, mas disso aí eu não sabia. Para quem não sabe, eu sou proprietário da Geoptical Solutions, que é uma agência 100% focada para o ramo óptico, entendeu? Não é à toa que quando alguém entra em contato comigo, tipo, coisa de, sei lá, 1 minuto eu já sei o cara quer, entendeu? Mas continuando lá, tipo, com o Luciano. Isso também é uma verdade. O Guilherme está com a gente há bastante tempo, tá? E... hoje, nesse dia a dia que é corrido, né? Você dá algumas poucas informações para ele consegue, nem sei como, né? Pegar o que a gente falou em poucas palavras e traduzir porque a gente precisa hoje, cara. É uma empresa que está com a gente há um bom tempo e também tem muito orgulho de estar trabalhando com ele, cara. Tanto que ele já faz trabalho para a gente, tanto aqui no Brasil como para fora também, cara. Se tiver que ver... E não é puxa-saco, não. É porque, na verdade, realmente acho que vale muito a pena trabalhar com eles, cara. Não, eu lembro quando o Luciano... Na realidade, você que veio, né? Falar sobre essa parte comercial. Nossa, tá precisando mudar e tal. Porque o Luciano não manja muito disso. O negócio do Luciano lá é programar e fazer os sistemas e tudo mais, né? E aí eu falei assim, não, vamos fazer um negócio do zero e tal. Inclusive, o CEO é um dos meus primeiros clientes. Um dos meus primeiros clientes. Quando eu pensei em sair da Grow, da Científica, né? Eu falei assim, caramba, só tenho o Luciano como cliente, e agora? Como é que eu vou fazer? Entendeu? Mas assim, o negócio acabou fluindo, entendeu? Mas voltando, falando dos softwares, né? Tipo, eu lembro muito do cálculo. Eu lembro que na época tinha um sistema de loja que a ótica mandava o pedido para o laboratório. Como que funcionou isso durante um tempo? Porque eu sei que o mercado mudou, né? De 15, 20 anos para cá. Então, o CEO, como o LMS, né, como sistema de cálculo, ele fez uma revolução, tá? Porque até então, todo o conhecimento do laboratório estava dentro do calculista. Né? E o calculista, na verdade, apesar de estar dentro do calculista, o calculista não era uma pessoa assim tão bem vista no laboratório. Né? Quem era o chefe do laboratório, na verdade, era quem tocava o gerador. Quem tocava o gerador era o rei da história ali e pronto. Cara. E hoje, e com o tempo, a própria CEO foi reprogramando isso na cabeça das pessoas, cara. Porque tenta imaginar, você faz um cálculo, que na verdade na época eles queriam só que desse qual é a forma que você ia usar, e lá o pessoal do gerador mudava lá as espessuras, diminuía, aumentava e tudo mais. Só que tenta imaginar isso hoje, cara, na época da automação, que hoje ninguém quer, a ideia é automatizar e ninguém mais toca em nada. Você põe uma caixa de um lado e sai tudo pronto do outro. Então, o senhor vem trazendo isso desde muito tempo atrás, dizendo, não, o cara que tem que estar mais preparado, se você conseguir pegar a sua inteligência do calculista e do pessoal que tem mais know-how e colocar dentro do sistema de cálculo, você simplesmente vai fazer um cálculo normal e isso vai virar uma coisa assim, tão simples que ninguém mais toca a mão. E foi aí onde a gente começou a aprimorar isso. Pegamos inteligência de várias pessoas, mas, na verdade, a gente nunca cobrou por uma atualização que não fosse assim, algo muito extraordinário, né? Então, hoje, quando você compra um equipamento CEO, você tem ali a expertise de grandes laboratórios, laboratórios do Sul, laboratórios do Nordeste, laboratórios do Centro-Oeste. Então, toda aquela expertise que a pessoa tem foi entrando para o sistema. E hoje, eu vou dizer, quem compra hoje um sistema da CEO, praticamente tudo que ele pensar, imaginar que ele quer... A integração é completa no laboratório. O sistema hoje já tem isso já. É integração completa. Completa. Eu lembro que na época tinha sistema de rastreabilidade,
sistema para facetadora, que fazia o tracking da lente. Tudo isso hoje tem, e hoje a gente é uma empresa que vende isso de maneira modular. Certo. Você pode comprar só o cálculo, adquirir só o cálculo, pode adquirir a parte da montagem, pode querer adquirir a parte do tracking também. Então você pode, na verdade, se você tiver aí querendo se desenvolver muito rápido ou tiver grana para fazer tudo isso rapidamente, você faz. Senão você pode ir passo a passo. Então vou dar um exemplo hoje que o que é comum. Hoje a gente é referência em cálculo automático. Mas eu mesmo não recomendo. Vai comprar nosso sistema, coloca o nosso sistema, entenda, e depois de 3 meses você teria uma segunda aula voltada para aquela automação. Vamos voltar só um pouquinho para trás. Você falou cálculo automático. Eu lembro que na minha época não era cálculo automático. Inclusive, até a gente calculava, às vezes calculava errado, e o cara do gerador cortava errado, entendeu? E também tem um sistema também que às vezes o cálculo estava até certo, só que quando chegava no gerador, o cara com o espessímetro era para tirar 5 pontos lá da espessura da lente, de repente tirava 15 e estragava a lente. Hoje não tem mais isso. Pela forma de ser automatizado, não tem mais essa quebra constante? Porque antes era muita quebra. Então, hoje você pode pegar todos os seus parâmetros, colocar dentro do nosso sistema. Uma vez que colocou, você virou um padrão, né? Você vai criar o padrão do seu laboratório. Um exemplo, você está fazendo uma lente plana. Se você dizer que a lente plana tem que ter 2 de centro, ela vai ter. Se você dizer que tem 2 e 4, ela vai ter, e você criou um padrão. E o calculista e o cara do gerador, praticamente hoje, não manipulam tanto a lente como faziam antes. Porque a base de curvatura, a espessura, está tudo pré-programada. Pré-programada. Você validou aquele teu processo ali e pronto. Aquilo vai virar uma rotina. E aí vai do cálculo para o gerador sem ninguém colocar a mão. Sem ninguém tocar a mão. E quando sai do gerador, sai na espessura ideal, certinha. Sim, e pensando no seguinte, até hoje, né, se tem um cálculo tradicional e o cálculo digital. O que muda nisso aí? Se você tem um CO, né, programado para o cálculo tradicional, a gente deixa um sobrematerial, porque a gente sabe que vai tirar isso na lixa. Só para quem está boiando, a diferença do cálculo tradicional para o digital você está falando cálculo para surfaçagem tradicional, com formeiro, com essas coisas? Isso aí, com formeiro, com lixa, com tudo mais. Tá. Então, quando você tem um laboratório que é tradicional, o que acontece? Você obrigatoriamente deixa um pouco mais de material, Sim, porque sabe que vai ser consumido numa lixa. Ok? Se for digital, não. Já sai uma coisa redonda, porque, na verdade, uma vez que saiu do gerador, vai para o polimento. entendi. Então, tudo isso é colocado dentro do sistema. Demora um pouco, né? E essa demora depende do seu empenho em querer calibrar o sistema, mas uma vez calibrado, você não corre o risco que existia antigamente. Vou dar um exemplo para vocês. Há 10 anos atrás, cara, se você mandasse uma lente para um laboratório, ok? Sei lá, uma lente mais 5, ela poderia sair de uma maneira, de uma espessura. Comprou óculos de novo, poderia sair de outra. Porque, na verdade, quem mandava não era um sistema, era justamente a pessoa em si que estava lá. Sim, sim. Então, se você pegasse um calculista que tivesse mais experiência, né? De repente está no turno da noite, lá tem uma pessoa com pouca experiência, você teria lá uma espessura. E hoje, e de manhã, teria uma outra espessura, porque o cara teria mais experiência e faria, na verdade, uma lente melhor para você. Hoje isso não existe mais. Na verdade, hoje o cálculo te entrega isso, e as máquinas com automação também não deixam você manipular, na verdade, aquele resultado. E só para ficar claro, eu lembro que na minha época ficava 3, 4 calculistas na bancada lá com o computador e calculando. Hoje, com o cálculo automático do CEO, acabou. Essa galera é tudo sozinho, a máquina faz tudo sozinha. Isso aí eu vou dizer o seguinte, o que a gente tem como um padrão da CEO? Praticamente hoje, quando você põe um programa CEO e entra para o cálculo automático, eu te asseguro que 80% das lentes vão ser feitas automaticamente. Cara, que show. E pode chegar a 100, né? Isso depende muito do laboratório. O que a gente hoje recomenda não fazer automaticamente? Tá? São coisas assim muito especiais. Lente com prisma, essas coisas? Vamos supor, entrou um prisma. Não se faça isso automaticamente. Aí sim você pode usar a inteligência da pessoa que está atrás do cálculo para poder fazer aquilo ali melhor. E não existe nenhuma inteligência hoje que eu possa fazer um prisma ou alguma... Sim. Não, já existe? Não, também teria também. Como eu te falei, você pode fazer 100%. Tá. Mas aí depende do empenho do laboratório. O que eu te garanto hoje é que se você compra um sistema nosso, utiliza, depois de 3 meses, se você se empenhar, 80% você já põe isso no automático.
Então, tenta imaginar alguém que faça 100 cálculos por dia. 100 cálculos por dia, uma pessoa faz. Se for 300 cálculos por dia, praticamente você vai ter que ter 2 ou 3 calculistas. Se você tiver 2 calculistas, cara, pode ter certeza, aquele rapaz não está calculando mais nada. Ele está igual um robô ali, Caramba, jogando serviço para frente. Então a gente está falando de redução de custos, entendeu? Isso aí, de custo e de pessoal. Caramba. Então você reduz custo pessoal e ganha qualidade. Agora tenta imaginar, são 300 serviços e 80% sai no automático. Simplesmente o rapaz, em vez de dar atenção numa lente plana ou mais um, menos um, ele vai dar atenção em quê? Pô, num mais 6, num óculos curvado. Nas lentes mais específicas, entendeu? Isso aí. Fora do normal. Do normal. É o que eu chamo de feijão com arroz, sei. E que é o que está no dia a dia, né? Você fazer um laboratório, uma lente de mais 2 a menos 2, isso está no teu dia a dia. E me tira uma dúvida. O laboratório ele tem um sistema ERP lá. Eu consigo fazer a integração com o meu sistema ERP com os softwares do CEO? Como que funciona essa integração? Por cima, assim. Sim. Hoje, na verdade, a gente tem alguns softwares, né, de ERP que comandam o laboratório, né, o mercado de ótica, né? E a gente já tem integração com todos eles. Praticamente Todos eles? Com todos eles. Legal. Todos eles aqui. Não vou nem citar nome para não esquecer de ninguém aqui, mas todos eles a gente já tem essa integração. E se por um acaso você tiver um sistema próprio seu, a gente também faz isso acontecer. Basta saber quem desenvolveu o sistema, a gente manda um arquivo e diz que eu quero receber essas informações nesse arquivo, é um arquivo simples de TXT, e uma vez que você prepara isso daí, acabou. A gente transforma isso aí em linguagem de máquina e manda para frente também. A automação também existe também. Legal. Então, a gente está falando que a cereja do bolo dos softwares do CEO, a gente está falando que é o cálculo, né? Sim. Na verdade, tipo assim, quase todo mundo que entra pela CEO, conhece a CEO, conhece através do cálculo. Sendo que a CEO é mais do que isso. A CEO, na verdade, pode controlar o seu cálculo, pode controlar, na verdade, a sua montagem, pode controlar o rastreamento, pode fazer um controle de qualidade, que seria o nosso pacote todo, né? E ela é compatível com quais máquinas? Porque, assim, se eu tenho um sistema já integrado com ERP, provavelmente eu tenho integração com os grandes fornecedores de máquinas, né? Hoje no Brasil a principal são a Satilô e a Schneider, cara. A gente já faz isso E tem mais algum outro? Há pouco tempo agora, aqui no Brasil, que eu me saiba, não existe nenhuma. Mas a gente colocou para funcionar uma nos Estados Unidos e uma nos Estados Unidos e uma no Chile. No Chile não, no Peru. No Peru. Nos Estados Unidos e no Peru, que são as máquinas da Corbon. Gerador Nossa. Corbon. Aqui cortava seco há muitos anos. Isso Você aí. acredita que eu cheguei a trabalhar nesses geradores? Não era água. Tinha um gerador na científica, galera, que você colocava a lente, tá? E tinha uma ferramenta que saía pó. Ela meio que desbastava a lente e virava pó. Tinha até um galão do lado com um aspirador que puxava o pó. Na verdade, tipo assim, quem conhece Você tá me fazendo viajar lá para os anos 2000 agora, viu? É o SL2, né? Uhum. Quem tinha essa máquina aí, na verdade, era uma máquina assim, que foi um marco também no país, né? É um verdadeiro trator, aquilo ali não parava nunca. No laboratório que eu trabalhei tinha uma V50 da Loh, não era nem Satslo, V50, tinha uma V75 e duas SL2. É isso aí. E aí, vamos dizer, o V50 era com água e tudo mais, e esse aí era seco. Então, se de repente você tivesse que montar um laboratório no 13º andar, alguma coisa desse tipo, esse corte a seco te facilitava muito. E hoje em dia, a Corbon, na verdade, meio que perdeu um pouco, no meu ponto de vista, né, o fio da meada aí. A Satilô e a Schneider avançaram bastante. São esses que estão dominando. Porque hoje, na verdade... Eu visitei alguns laboratórios todo, eu vejo que é ou Satilô ou Schneider, né? No Brasil, sim, Satilô ou Schneider, cara. Legal, bacana. Tá? Fora, a Corbon começou a tentar voltar isso um pouco e a gente fez, na verdade, a interface dessa máquina nesses 2 clientes, um nos Estados Unidos e um lá no Peru. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os países que o senhor começou a explorar aí pelos arredores do mundo, entendeu? Mas falando um pouquinho agora dos softwares ainda, né? Então você falou que tem o cálculo, eu consigo gerenciar a montagem, o que mais? Controle de qualidade também a gente consegue fazer. A gente também tem, nos sistemas de ERP também, eles têm um tracking também.
Vamos supor, hoje num sistema desse você pode saber se entrou no laboratório, saiu do laboratório, entrou na montagem, saiu da montagem. Consigo rastrear Isso todo o aí, laboratório. mesmo sem CEO. Hoje, na maioria dos mais avançados, se tem. Então, quer Certo. dizer, eu sei que uma lente entrou no laboratório 3 horas da tarde e saiu do laboratório 5 horas da tarde. Com o CEO, você sabe um pouco mais do que isso. Você vai ter informação que entrou no laboratório 3 horas da tarde. Se você tiver um chão de fábrica grande, você vai saber que passou no gerador número 1, número 2, o número 3, o número 4, a hora que passou. Você vai saber se foi polido na polidora número 1, número 2, número 3, número 4, em que blocadora passou. Então você está falando de uma rastreabilidade detalhada mesmo. Detalhada, isso aí. Hoje ele é detalhada por máquina e a gente também já está fazendo isso agora ser detalhado também por operário. Caramba, e como que funcionaria isso? Ele vai, na verdade, fazer um login, porque não no Brasil, mas na Colômbia, isso foi uma demanda que nos pediram isso. Porque lá você tem que ter rastreabilidade. Aqui é Anvisa, lá é, acho que, se não me engano, acho que é Ambima. Se não me engano, acho que é Ambima. Eles O órgão que cuida dessa isso parte. aí, e eles pedem essa rastreabilidade. Entendi. Feito isso, a gente já está desenvolvendo. Como eu falei, e se você adquirir, você não paga nada mais por isso. É mais algo que tem que algum laboratório precisou, a gente incorporou isso no sistema. E uma vez que a gente atualiza o seu sistema também, ele também já vai estar pronto para isso daí. Então, você tem uma rastreabilidade muito, muito boa. E se por acaso você começar a ver que teve uma perda, teve uma quebra, com esse nosso sistema, você pode observar. Ó. Eu observei que passou em 4 geradores que eu trabalho, só que o que perde só é o número 4. Então, se eu preciso. Então, no caso, o gerador 3 é que está tendo muito problema. Às vezes falta calibrar, falta fazer algum ajuste. Por essa rastreabilidade, você consegue perceber isso. Você deixa de achar que é aquela máquina e consegue comprovar que é aquela máquina e a quantidade de perda que ela teve. Caramba, sensacional isso, hein? E outra coisa, vamos supor, você pode ter essa rastreabilidade tanto interna como externa. Ou seja, clientes de fora Isso conseguem... Ah, legal isso Como aí. seria isso daí? Vamos supor que para você, quando passa no gerador, você internamente quer saber que passou no gerador. Certo. Tá? Mas se você tiver um site e a gente fizer um link com o site, ele pode dizer o seguinte: quando passar no gerador, você pode passar pela internet, pelo smartphone, e dizer o seguinte: essa lente acabou de ser cortada. Então, você, como cliente final, como uma ótica, você vai saber, vai poder acompanhar em que processo está, na verdade, o dia a dia da sua lente, né? O que está acontecendo. Caramba, ali. legal. É que hoje existem vários ERPs que já fazem isso, né? Ou seja, se o laboratório não tiver um ERP tão robusto, o CEO já faz toda essa parte de tracking, então. Isso aí. Ele pode, na verdade, somar o que você já tem, foi o que eu falei. Você vai saber que entrou e saiu do laboratório, entrou e saiu da montagem. Com o CEO, você vai saber que entrou na montagem, por que máquina passou, e depois ele vai informar a hora que saiu. Se você não tiver nada disso, né, você for um laboratório que não investiu nessa parte desses RPs ainda, você pode ter essa mesma rastreabilidade de maneira um pouco mais barata pela CEO também. Não é o nosso foco, né, que na verdade nosso foco na verdade é fazer lente e desenhos. A gente já vai chegar nisso. Mas a gente já tem Legal. isso aí já pronto já, né? Na verdade, algo que foi criado há tempos atrás e que até hoje tem um grande valor ainda. Ah, show de bola. E qual que é o diferencial do CEO para os concorrentes? Eu sou por fora. Eu assim, conheço muito o CEO, mas concorrência eu já não conheço muito. Qual que é a diferença do CEO hoje no mercado? Vamos dizer. Eu entendo que hoje a gente tem 3... Na verdade, eu acho que a CEO hoje não tem concorrência no LMS. Ô, louco! Sim, a gente tem mais fornecedores aqui no Brasil, sendo que um deles... eu me reporto como se fosse o Luciano há tempos atrás. É uma empresa que também tem um bom software, né? Mas é que tem somente uma pessoa. Então, hoje a gente tem uma equipe da CEO. Então, hoje é muito mais fácil você ter uma resposta, um contato conosco. Já tem uma equipe, já tem uma estrutura, Isso aí. E a outra é o próprio pessoal dos equipamentos. Você hoje tem um software da Satilo, que é um software que funciona no mundo todo e também muito bom. Só que, na verdade, no meu ponto de vista, o foco deles não é o software, é a máquina. Certo. Então, o CEO hoje, no meu ponto de vista e de muitos dos nossos clientes, o CEO é muito mais amigável. É muito mais amigável em você ter que fazer alguma mudança, ter alguma troca e tudo mais. Porque quando você compra um pacote desses das multinacionais,
está engessado. É aquilo ali e não se muda aquilo ali. Ou se fosse mudar, talvez você leve até alguns anos para se mudar aquilo ali. E pelo CEO, por a gente ter um contato muito próximo, né? E a gente, na verdade, um dos nossos estudos que o Luciano sempre olha muito é o calculista, né? Sim, sim. É quem está na operação. Uhum. Então, isso fica uma coisa assim, bem fácil. É um software muito amigável. Muito amigável. Uma curiosidade agora, existem bastante laboratório tradicional ainda? Porque assim, eu como agência de marketing eu atendo muitos laboratórios e praticamente 95% é tudo digital hoje. Existem ainda clientes não, existe muito, na verdade. No Nordeste, muito? então, existe bastante ainda. É mesmo? Existe muitos laboratórios tradicionais, mas a tendência realmente é para o digital, cara. Quase hoje, antigamente existiam muitos laboratórios tradicionais grandes. Hoje praticamente não existe mais nenhum laboratório tradicional grande. A gente teve uma mudança, né? Como se fosse do vinil para o CD, né? Como foi da TV de tubo para a TV de LCD. Quem investiu um pouco naquela época, hoje se está bem, né? Já tem uma linha digital e produz muito. Eu lembro que em 2006, 2007, o meu ex-chefe na época lá da Grow, ele investiu pesado em máquina freeform e foi lá. Na realidade, ele foi um dos pioneiros. Eu aprendi muito com ele lá naquela época, né? E eu comecei a perceber que de 2006 para cá virou tendência. Muita gente começou a comprar e mudar os seus laboratórios de tradicional para digital, né? E isso continua acontecendo, né? Só cresce, a tendência tanto no Brasil como em outros países também, cara. O sonho de quem tem um tradicional é chegar no digital. Tá, agora, levando em consideração essa transição do tradicional para o digital, me conta como foi isso no CEO, porque eu sei que vocês têm os famosos cliques, desenhos de progressivos. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso também é fundamental para vocês, galera, que querem trabalhar com marca exclusiva, entender como funcionam os desenhos dos multifocais. Fala um pouquinho. Tá, pessoal, isso é bem legal, que é o seguinte, você mesmo com um laboratório pequeno, tradicional, o teu primeiro passo que você tem que dar é ter um LMS que se pode usar nos dois sistemas. Certo. Tá? Então, se você tem um tradicional e você tem um cálculo CEO, ok? E você depois comprou um equipamentos digitais, o próprio cálculo CEO, que já é um módulo que você tem, você vai pagar ali um upgrade para ele poder conversar com as máquinas digitais. A interface muda alguma coisa ou somente vira uma chave? Na verdade, se vira uma chave, o que muda é que, na verdade, a comunicação de um tradicional é via serial. E lembro disso, eu lembro. Isso aí. E a comunicação com máquinas digitais é via rede. Via rede. Então, hoje a gente muda isso daí. Na upgrade do sistema vai vir essa parte daí do TCP/IP, né? que é essa mudança daí. Então, você já começa tendo um cálculo ali, já se pode subir um passo, pegando pouco dinheiro naquilo ali. Outra coisa também importante, hoje também o que a gente fez também, comercialmente, a gente vende o sistema para quem quer e também aluga. Nossa, aluga o sistema? Hoje a gente está alugando o sistema também, ele deve ter cerca mais ou menos de um ano, mais ou menos, até um pouco mais. Porque o que acontece? Vamos supor que você comprou as máquinas. Aí você comprou as máquinas, você pensa que vai pagar só as máquinas, né? Mas não é. Você vai pagar as máquinas, vai pagar compressor tudo novo, vai pagar uma nova estrutura. E também vai ter que pagar para o cálculo também. Então, na tua cabeça, no início, você vê só as máquinas. Assim, comprei as máquinas, já está tudo resolvido. Agora acabou, cara. Agora é só ganhar o dinheiro e pronto. Só que não é assim. Você tem que ter uma estrutura muito boa para suportar as máquinas. Então, a gente entrou com o aluguel, que é justamente para poder apoiar aquele que tem mais dificuldade, e começou com essa primeira máquina pequena, que é uma máquina que não é de tanta produção, mas já consegue dar os primeiros passos. Tá, vamos supor aqui, Deixa eu só falar uma coisa primeiro. E pasmem, cara. Quanto custa hoje um aluguel da máquina um sistema da CEO? Não faço ideia. É um salário mínimo, cara. Sério? Um salário mínimo. A gente tentou imaginar o seguinte, qual o menor custo que o empresário poderia ter para ter um sistema de cálculo? É contratar alguém pelo salário mínimo. Abaixo disso não tem como. Que isso, é um baita investimento. A gente está falando de um salário mínimo, é o aluguel do sistema. Teoricamente, ali está o coração, né? O coração de um laboratório são suas máquinas e a parte de produção. Beleza, vamos supor que eu sou um laboratório e por algum motivo eu não quero trabalhar com marcas grandes. Eu quero montar minha marca exclusiva.
que o senhor vai me proporcionar? O que ele pode oferecer? Eu como um laboratório. Vamos pensar o seguinte. Quem compra um laboratório digital, né, compra um laboratório freeform. O nome já diz, né? É livre de formas. Certo. Não tem muito sentido, né? Me perdoe as grandes marcas e as multinacionais aí. Talvez até seja cortado, não sei. Mas me perdoe. Quem você compra um laboratório digital, você tem condição de criar sua própria marca. Realmente é muito mais difícil, requer um pouco de investimento, mas quem foi por esse caminho, é um caminho um pouco mais difícil, mas é o caminho que vai te dar uma margem que você precisa. E os grandes laboratórios que fazem essa surfaçagem para grandes marcas são as mesmas máquinas, né? Os mesmos maquinários. A mesma máquina que vai fazer uma lente de uma multinacional aí, né? De um clique de uma multinacional com blocos de uma multinacional, vai fazer um bloco comprado da China também, de visão simples. Cara. Hoje existem vários cliques que são os desenhos no mercado aí mundial, né? Qual que é a diferença do desenho do CEO? Eu não vou citar marcas aqui, tá, galera? Mas qual que é a diferença? Porque eu vou te falar, tem um cliente meu que eu atendo, uma ótica, e eu falei assim, olha, eu vou indicar para você um laboratório, tá, que trabalha com um clique do CEO e eu tenho certeza que vão te atender muito bem. Não, mas a gente vem de uma marca aqui muito conhecida e tal. Me manda fazer a lente aí para eu experimentar. A mulher do dono, né, do meu cliente. Ok. Chegou e falou assim, caramba, eu tô com uma lente top aqui do mercado, de marca top mesmo. Fui colocar o CEO no rosto, é igual. Você já ouviu isso? Não, isso aí, na verdade, é uma frase que loucura isso aí. Eu escuto muito. O que aconteceu, na verdade? Hoje, a tecnologia, com esse negócio da internet, e tudo que hoje hoje é muito livre, na verdade, né? É difícil hoje, quem tem uma coisa que é muito fechada, ou ele é muito bom naquilo, acaba se perdendo com o tempo. Então, hoje, a ideia é você ser livre, né? E nesse raciocínio de ser livre, a CEO tem N cliques que você pode fazer. Como que eu vou dizer? Vamos tentar pensar assim. Existiu o remédio de marca e depois começou a existir o remédio genérico. Né? A matéria-prima principal é a mesma. É a mesma. Sei lá, vou chutar aqui alguma coisa, não sei, vamos supor, dipirona, né? O que é dipirona? Eu sei que tem vários genéricos. Então, o que é dipirona? Quem pode ajudar o que é dipirona? Hein? Novalgina? Então, vamos supor, Novalgina, dipirona é a mesma coisa, com nomes diferentes. Ou seja, na lente também... Mas a matéria-prima é a mesma. É a mesma. É a mesma. Então, hoje, se você teria, quem tem marca própria, na verdade vai ter uma alta tecnologia, só que não vai ter aquela marca. Beleza. E quais as lentes que eu consigo fazer no freeform? Visão simples, multifocal? Me explica como que funciona isso. O CEO tem um portfólio gigante, tá? A gente tem vários produtos ali, um portfólio gigante. Com esse portfólio, você pode fazer uma visão simples. E qual a diferença de uma visão simples de um tradicional para um digital? Quando você faz uma visão simples no digital, você consegue fazer uma lente asférica. Mesmo o bloco sendo esférico, a parte interna é asférica, então você tem maior qualidade de visão e de ganho ali na periferia. Ou seja, não tem aquelas distorções que geralmente o tradicional tem. Isso aí, aquilo vai ser muito minimizado para você. Você consegue fazer também bifocais. Bifocal com película? Mas película. Isso aí é aqueles bifocais invisíveis? Eu faço o material de vocês, mas eu queria entender a fundo como que funciona. O próprio cálculo desenha essa película por dentro? Sim. Na verdade, você vai trabalhar na parte interna, você vai poder fazer o antigo Tex, famoso Tex, ou Baulux para alguns, e também o antigo Cryptop também. E sai muito bifocal ainda? No Brasil sai pouco, cara. Mas eu vou te falar que na Colômbia eu já entrei em cliente por fazer bifocal, cara. Só bifocal? Não, ele faz tudo. Ah, tá. Mas o forte é bifocal. Mas o que ele queria na época era o bifocal. Ele conheceu, aí ele comprou a ideia pelo bifocal. E aí depois ele conheceu que a gente fazia progressivos e começou a comparar, né, marca tal com a CEO, marca tal com a CEO. E nisso ele foi vendo que valeria a pena mais trabalhar mais próximo da CEO e foi... Legal. Eu já cheguei a ver uma lente com um bifocal invisível. Realmente é até difícil você ver a película. Você tem que colocar num grid ou um fundo assim para você. E hoje também não no Brasil também, mas fora também, se existe também o que a gente chama de multifocal duo,
que nada mais é que é como se fosse é um progressivo, tá? É até difícil, um pouco difícil de explicar. É um progressivo, quer dizer, você não vê a divisória, Tá. mas quando você efetua o cálculo da lente, é como se não tivesse intermediário. Caramba. Você meio que está num longe e meio que vai para o de perto, né? De uma maneira assim, com uma progressão, mas o corredor É como se não intermediário existisse. é tão curto. Entendi. É como se não existisse O corredor intermediário. progressivo. Isso aí. Entendi. Aquela progressão praticamente não existe. Mas a você transição sai... é suave? Não. Na verdade, praticamente é uma progressão muito bruta, né? Tá. Como é o bifocal, que aqui eu tenho Só é mais imperceptível, 2. né? Isso aí, só A que película. você não vê. Ah, entendi. Que, na verdade, é uma das coisas assim que a pessoa deixa de comprar o bifocal. Porque como tem aquela película, diz que é aquele óculos da vovó, aquela coisa mais velha, o pessoal não quer. Quando a gente está falando de bifocal, a gente já imagina usuários da terceira idade. Inclusive, até o catálogo de vocês, eu coloquei um senhorzinho lá. Tal. Isso aí. Pô, legal. Dessa maneira aí mesmo. Hoje, quando aparecem clientes, né, fala assim, Guilherme, eu quero montar a marca exclusiva para mim, para o meu laboratório, mas eu não sei por onde começar. Eu sugiro 4 progressivos, um visão simples digital e um ocupacional. Isso é padrão no mercado ou como que funciona? Quase sempre que a gente vê é uma repetição disso aí, tá? Quase sempre você seleciona 3 progressivos para trabalhar numa área básica, né? Num clique básico, um clique intermediário e um clique premium. Né? E aí o que a gente diz? Você, na verdade, vai fazer substituição. Você trabalha com um produto, né? Que todo mundo vai ter o produto vamos supor, o produto de guerra, né? Aquele que vende todo dia ali, o produto de combate. Ele vai ter aquele produto ali e eu vou dizer, você trabalha com qual produto? Trabalho com esse produto aqui, né? Com essa marca. Eu vou dizer, ó, o desenho dessa marca é similar a esse que está aqui, é muito parecido, né? E você vai, na verdade, testar. Testou isso, você mesmo acaba se validando disso daí e começa a fazer essa migração. Vamos falar de teste. Como que é a adaptação dos cliques? Porque assim, eu acabei de falar de uma experiência que eu vivi de um cliente falando que é uma lente top igual às grandes marcas, entendeu? Como que é a adaptação, se tem muita devolução? Porque provavelmente você deve ter esse feedback dos laboratórios. Não, está devolvendo muito, estou tendo problema com esse clique. Porque só para também a gente se situar aqui, existem vários desenhos dentro do CEO, entendeu? Perfeito, é isso, né? Aí. Vamos tentar imaginar. A CEO, apesar de é uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa pequena. Né? A gente não poderia ter o luxo de ter devoluções em grande escala. Tá? Então, vamos pensar. Você está mudando um progressivo que já tem, que está no mercado há 30 anos. E você vai para um desenho novo. Né? Um desenho CEO, um desenho novo. Tá? Eu posso afirmar para vocês que a devolução que você tem nessa marca de 30 anos vai ser praticamente a mesma devolução que você vai ter num desenho da CEO. Tá? Quase sempre essa devolução está ligada a tomada de medidas erradas. Acontece muito. Né? Às vezes a própria receita que não é a receita ideal, né? Teve um erro lá, um erro do médico na hora de passar. De repente você não controlou sua diabetes, fez o exame numa hora errada, algo desse tipo aí. Erro médico, essas coisas. Isso aí. Tá? Devolução, eu não teria um número assim específico, mas deve estar em algo de 0,01 praticamente. Só uma perguntinha, você usa multifocal ou visão simples? Multifocal. E apesar de não parecer, provavelmente 53 anos. Eu não vou perguntar se é CEO, né? Não vou nem cometer essa gafe aqui. E deixa eu fazer aqui uma coisa que eu gosto muito. Quem trabalha com ótica, né? Meio que é obrigado a ter mais de um óculos, né? Isso é o que se prega, na verdade. Você, quando vai jogar bola, você vai com uma roupa. Você vai numa festa, você vai com uma roupa. Você vai para a escola, você vai com outra roupa. Né? E é comum, né, o brasileiro ter um óculos para tudo, cara. O brasileiro vai numa entrevista de emprego, num casamento, com óculos, e vai fazer sauna com aquele mesmo óculos, né? Então, na verdade, isso é muito, muito louco, na verdade. É algo mental nosso. E há tempo que a indústria, né, de ótica, de armações, vem querendo mudar isso. Para virar um acessório, né? Combina com o meu look. Virar um acessório e combinar com o look, combinar, sei lá, com a mulher com a cor do cabelo, o homem com a cor da barba, sei lá, com a cor da pele e tudo mais. E eu aprendi isso, né, com um amigo que eu tenho no Rio de Janeiro, né? Que hoje eu uso essa armação que é dele, Sandoval. É estiloso. Sandoval, marcadito, tá? Hoje quem me veste é o Sandoval com a marcadito, uma rede de óticas em Botafogo, no Rio de Janeiro. É um grande amigo meu.
E você consegue mudar, tem um outro tipo de óculos. Só uma Isso é interessante que, vamos supor, muda completamente o seu jeito, né? Você fica mais inteligente, fica mais jovem. intelectual. Intelectual mudando, na verdade, somente a armação. Eu olhando essa armação agora, pequenininha, é um multifocal, certo? Perfeito. Compromete o campo de longe, de perto, ou nas extremidades? Então, a gente tem multifocal hoje para todos os tipos de altura, né? Antigamente a gente tinha aquele conceito que teria que ter 22 milímetros, né? Que são os multifocais mais antigos. Depois veio um conceito que você podia ter armações muito pequenas, né? Que teria a altura de 13 milímetros, que hoje é possível, mas vamos supor, eu como óptico não recomendaria, mas é possível. Mas se você tem hoje uma altura de 18, 17, 15 milímetros aqui de distância da pupila à borda da armação, você vai ter lentes hoje espetaculares que vai te dar um conforto também muito grande, cara. Aí você pode unir o teu conforto com a própria estética. Não sei se você sabe, eu estou usando multifocal. Ah, é? Eu comecei... Não, ano passado ano retrasado. Não, ano passado. Fui no oftalmo e eu comecei a sentir muita dificuldade para longe e para perto, né? Eu só tinha dificuldade para longe só. Eu falei assim, caramba, o que está acontecendo? Eu vou ter que usar multifocal. Eu falei, não acredito, já estou me sentindo um idoso aqui. Daí eu fui no oftalmo, falei, bem-vindos aí, multifocal, e me receitou e tal. Eu vou te falar, não queria nem fazer propaganda, mas eu vou fazer. Eu estou usando aqui um Varilux XR Design. Eu coloquei essa lente, parecia que eu estava usando uma visão simples. Eu não sempre, cara, foi perfeita. Né? Eu quero até testar o CEO, vou falar com um parceiro depois para ver como que é. Eu coloquei no rosto, tipo, olho para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Cara, é sensacional. Muita gente fala assim, nossa, não me adaptei, nossa, senti tontura, parece que tem aquela sensação de flutuação. É que assim, eu tive a sorte também de usar uma lente top, isso aí né? de prêmio, com certeza. Então, assim, me explica um pouquinho essa parte. Qual que é a diferença de uma lente de baixa qualidade para o CEO, no caso? Tá, o que vai acontecer, cara? Cada vez mais, né, se tem pessoas com adaptação imediata, usando multifocal. Antigamente era muito mais difícil disso acontecer. Tinha aquelas histórias de você colocava um multifocal, caía no chão, colocava um multifocal, passava mal a ponto de fazer vômito e tudo mais. Tontura. Isso aí. Hoje, cada vez isso vem diminuindo, né? Por causa da tecnologia que tem, a gente aprendeu, né? Todo mundo acabou aprendendo, aí eu vou dizer, não só as grandes marcas também, como a própria Silva aprendeu também a equilibrar essas distorções no próprio desenho da lente. Então, se você tem lentes mais suaves, com menos aberrações laterais, tá? A lente que você está usando aí, como você me disse, é uma lente tipo assim, premium, na verdade. Inteligência artificial e tudo mais. Isso aí. Então, essa tecnologia a CEO já tem, mas não está no mercado ainda. Vai ser o nosso que é o CEO AI. Isso aí, que vai ser o lançamento aí na Biótica de 2025 E vocês vão estar de novo na Biótica. Agora é carimbado, né? Tipo... Sim. A única maneira da CEO não estar na Biótica é se a Ambra não deixar, mas eu sei que isso não vai acontecer, então a gente vai estar lá. E assim, vocês atendem o Brasil inteiro, né? Graças Norte a Deus. A sul, leste, a gente atende o Brasil inteiro, a gente já começou também a atender fora do Brasil. Hoje a gente tem um mercado da Colômbia, a gente já tem 4 feiras na Colômbia. Não, antes de começar aqui o podcast, pessoal, o cara tava falando espanhol. A gente já tem o mercado da Colômbia e fizemos ano passado a primeira feira no México, que também foi um sucesso. Tá? México. Então, México foi recentemente que você falou até para eu fazer um material. Isso aí. Vamos falar um pouquinho assim daqui, América do Sul, tá. Entendeu? Peru, Colômbia... Equador, Chile. E quando eu digo isso, às vezes a gente tem desenhos nesses lugares e às vezes a gente tem o LMS o software. Tá? E o nosso software também está sendo um grande sucesso fora do Brasil. Porque, basicamente, no Brasil a gente ainda tem uma concorrência ainda, né? Fora não. Fora você só pode ter software, na verdade, de grandes multinacionais, que o investimento é muito alto, cara. Então, o crescimento do CEO fora do Brasil só sobe. Isso aí. Cada vez... para você ter ideia, hoje nosso planejamento é que eu viva fora do Brasil durante um tempo.
Louco. Provavelmente vou ficar uns... Não vou ver mais o três, William não, por não, aí. vou voltar. Mas é tipo assim, a gente vai procurar lá representantes, né? Comerciais. Não tem um representante, o Carlos? Tem, alguma o Carlos Cobo. Tá. Hoje representa a Colômbia e o Equador. Só que a gente está indo Ele mora lá. Ele mora lá. Tá. Na verdade, o Carlos Cobo tem dupla cidadania. Ele é colombiano também e equatoriano também. Então ele está nos dois lugares. Só que hoje a gente está voltado para o mercado do México também. Então a gente vai procurar lá um novo representante lá, né? E também alguém da área técnica também lá, para poder cobrir essa região lá e até ter mais credibilidade para as pessoas que estejam lá, saber que tem realmente um funcionário da CEO no país. Entendi. Curiosidade agora, qual é a diferença do mercado? A gente já vai chegar no México, tá? Daqui da América do Sul para o Brasil. O que difere? Muda alguma coisa? Porque eu assisti vários vídeos no YouTube de outros laboratórios gringos, eu vi que a essência é a mesma, entendeu? Mas tem alguma particularidade que você fala assim, caramba, isso aqui é deles, no Brasil não tem isso. O que eu posso dizer é o seguinte, vamos supor, como eu falei, esse cliente de bifocal surgiu da Colômbia. No Brasil isso não está tão forte, mas na Colômbia hoje os bifocais ainda é forte também lá para muitos lá também. Lá eles têm uma facilidade. Lá, na verdade, é mais fácil você adquirir um equipamento freeform do que no Brasil. Por causa de imposto, por causa disso? Não, porque simplesmente lá eles podem comprar máquinas usadas. Então é muito comum, a maioria do povo colombiano começa um freeform com máquina usada dos Estados Unidos. Sendo que no Brasil isso não é possível, você tem que comprar uma máquina nova, zero. Então, lá é muito comum você começar um laboratório na Colômbia ou no México com uma máquina de alta produção. Caramba. Porque ele pode comprar isso usado. Então, vamos pensar, os Estados Unidos está sempre evoluindo sempre. Então, ele vai lá, você tinha uma máquina que fazia 20 pares horas e lança uma que faz 40 pares horas. Os Estados Unidos vai, compra essa de 40 pares horas e aquela de 20 pares horas ele já não tem tanto interesse. Ele vai e passa para alguém do México, da Colômbia, esse cara compra usada, volta e meia, nem sempre a máquina está 100%, eles fazem uma reforma, né, na máquina, a máquina fica zero novamente e se começa a trabalhar. Legal. Então, hoje, você montar um laboratório de freeform nesses dois países, devido à política, né? Tá. De poder comprar máquina usada é bem mais fácil. Cara. Tá. E aí, recentemente, eu fiquei sabendo, é claro, né? Eu fiz até o material de vocês, uma apresentação para o México. Como foi esse pezinho no México? Considerando que vocês estão agora na América Central e já é um passinho para a América do Norte. Você até comentou sobre os Estados Unidos. Vocês atendem alguém lá? A gente tem um cliente nos Estados Unidos, né? Opa, vamos chegar lá. Vamos falar do México primeiro, tem um os mexicanos. Lá. Como que funcionou o México? Na verdade, bem diferente do Brasil e até da própria Colômbia, a gente tem aqui como referência a biótica, né? Tá. A gente tem a biótica, tem a Jorsul e tem uma feira também lá no norte, né, em Fortaleza. Então, a gente tem 3 feiras de ótica no país. O México também é muito grande, cara. E o México tinha 6 anos que não existia feira de ótica no México. 6 anos, cara. 6 anos sem feira de ótica. E nisso, eu na Colômbia, né, na feira da Colômbia, tentando ver outros mercados também, na parte das revistas, né, porque lá a gente trabalha com 2 revistas lá, né, que faz nosso marketing lá para a gente. E uma das revistas eu comecei a perguntar do mercado do México, eles me contando a história do mercado do México, e eu descobri que não tinha feira lá, e eles iam fazer assim... Ia dar o primeiro passo, como você fez o primeiro podcast aqui. Sim. Eles iam lá fazer a primeira feira. Eu falei, cara... Tô dentro. Vai fazer a primeira feira, cara? Então eu não sei se eu fui o primeiro stand. Se eu não fui o primeiro, entre os 3 primeiros eu tenho certeza que eu fui. Então a conquista de novos clientes no México foi através da feira. Foi através da feira. Pô, que legal. A gente fez uma feira lá, a gente teve uma oportunidade de fazer uma palestra, a gente falou um pouco da CEO, e algo que lá o mercado não tinha nisso, né? Não conhecia, não sabia. E a gente acabou, na primeira feira, tendo 3 clientes lá. Caramba. E vou dizer, 3 clientes assim grandes, 3 Tops. clientes assim... Para quem entende de equipamento, cara, vamos tentar imaginar. O primeiro cliente que a gente entrou, um desses 3 clientes, o cara tem 3 MEIs. Caraca. Mas as meizinhas? Não. As grandes, Ele tem 3 MEIs bisfera. Tem 3 bisfera. E virou nosso cliente. Para quem é do Brasil sabe que
Quando a gente fala de biosfera, a gente fala de tecnologia, de automação, de Não, mas grande produção. entre a gente aqui, o melhor aqui é receber em dólar. E lá é em dólar, cara. Lá também é em dólar. Tem essa grande vantagem também. Aí, e o que o senhor aprendeu com os outros países, os de fora? Porque assim, tem sempre um aprendizado aí, né? O que eu vejo é o seguinte, a gente viu muita oportunidade lá, porque o que para a gente aqui no Brasil, né, a gente tem como, de repente, até ultrapassado, lá eles não têm muita coisa, não. Sério? Por incrível que pareça. Caramba. Lá você vê um cliente que tem máquina automática, né, com automação, com esteira, e que não tem um RP, um software, cara. Nossa. Ele pega o pedido num bloco de papel. Papel, um precalzinho lá. Um precal que manda, põe no Excel e põe isso para rodar. Então, lá também é bem deficiente dessa parte de RP. Né? Lá não se tem algo exclusivo para ótica. Então, a gente já está levando um pouco disso para lá, cara. Caramba, que legal, bacana. Você falou dos Estados Unidos, né? Tem um cliente lá. Como que é? Me conta verdade, um pouquinho. esse cliente é de Porto Rico, né? Tá. Ele conheceu a gente pela feira de Bogotá, né? Que é a feira da Colômbia. Tá. Bem diferente aqui do Brasil, né, cara? No Brasil, na verdade, a feira de São Paulo é a principal, tem vários estados, e lá é comum nessa feira da Colômbia, né? Que tem em Bogotá, e gente do Equador, e gente do Chile, gente da Argentina, né? Como o país é menor, isso é bem comum. Então, a gente tem ali um fluxo maior de pessoas, gente do Panamá e tudo que é lugar ali, então. Então, a gente começou a conhecer esse pessoal e aquele negócio, um linka para um, conhece o produto, vê que gosta, aí indica para um outro amigo, e quando vê, a gente vai crescendo. E os Estados Unidos surgiu dessa maneira, cara. E foi nesse cara aí que ele tinha uma máquina da Corbon, né? E a gente fez também essa comunicação com os equipamentos. Isso também é outra coisa importante, pessoal. Se você tem um equipamento, tá? Se você é um lojista, né? Um fornecedor que tem um equipamento de ótica, que pode ser um gerador, pode ser uma blocadora, pode ser um lesômetro, que seja, tá? Se ele não estiver comunicando com outros programas, a CEO tem o maior prazer de fazer essa interface. Caramba, que legal. Tá? Isso é sem custo nenhum. Basta que você envie os protocolos para a gente analisa e desenvolve isso daí. Porque uma também dos conceitos da CEO é essa flexibilidade. A gente entende que, com a entrada do Freeform, o que você quer é ser livre, cara. Então, às vezes, você tem um equipamento muito bom. Eu posso fazer o que eu quiser, né? Isso aí. Você pode ter um gerador Satilô, pode ter uma polidora da Schneider, pode ter outro gerador da Corbon. Você pode fazer essa comunicação, que é a nossa especialidade. Fazer essa tradução entre o alemão, o francês e o americano é o que a CEO faz hoje. Na verdade, a gente é um grande tradutor e interface entre esses equipamentos que estão aí. Show. Vamos voltar um pouquinho rapidinho para os desenhos. Eu vi que recentemente vocês lançaram uma lente que controla a miopia, igual os concorrentes, grandes marcas têm. Como que funciona isso? Já tem algum laboratório de fato utilizando esse clique? Não tem. Esse clique, na verdade, a gente também faz a gente usa essa tecnologia de controle da miopia também com um bloco de visão simples, que é a diferença também das grandes marcas, né, dos multinacionais, que te exige um bloco especial para isso. E existe duas maneiras de fazer isso, com um bloco especial e também com uma visão simples usando uma outra tecnologia. E a gente usa a tecnologia do Freeform para poder realmente fazer isso daí. Ou seja, uma ótica ou um laboratório que queira ter no seu portfólio uma lente que controla a miopia, agora com o CEO é possível. É possível, tanto para controle da miopia, né, hoje seria a Ultra Mio-Kit. Tá. E a gente hoje também já tem a CEO Teams. CEO Teams. Que estabiliza. Você consegue explicar um pouquinho? Porque eu sou bem cru nessa parte. Tá. O que acontece? Você começa a querer controlar a miopia do seu filho, né? Hoje, cada vez, as crianças estão nascendo mais míopes devido a esse negócio de usar celular e essas coisas todas, né? Então, se você conseguir controlar isso, pode ser que teu filho, que já de repente é míope, vai ter -8. Certo. Se você faz o controle, miopia ele vai ter, mas vamos supor que ele vai ficar em -2, -3. E você começa a fazer uma espécie de uma terapia, um tratamento com essas lentes. Essa lente, na verdade, vai te segurar que essa evolução da miopia não vá crescendo, né? Não tem uma progressão e vai se estabilizando. Certo. Você vai usar
Ultra Mio Kids. Só que chega uma idade, com 12, 13 anos, 14, aquilo já fica tão restrito que a pessoa vai acabar não usando aquilo ali, porque, na verdade, é como se fosse um pequeno funil que você vai estar vendo ali. Então, são quantos milímetros, né? Tem um... Tem. É 9? Ali tem 22 milímetros 22 de campo, milímetros, tá. de campo limpo, né? Tá. E o que está em redor, você tem uma leve distorção ali, né? Certo. Para você, na verdade, focar sempre para frente, que é o mesmo resultado de uma lente, de um bloco especial para você fazer isso daí. E depois disso a gente lançou a Tint, que na verdade ela não restringe toda a área, restringe só essas duas áreas aqui, você tem esse campo todo livre. Então você pode usar isso como adolescente, você vai ter mais liberdade e teu controle vai ser mais longo, né? Isso daí. Show. Agora vamos falar de um ponto que eu acho que é bem importante. Quando a gente está falando de marca exclusiva, principalmente progressivo, a gente tem as marcações na lente, que são as marcações a laser. Adição, a marca da lente, etc. Vocês têm uma máquina laser. Não só a máquina laser, mas também outros periféricos, que eu vi recentemente que eu fiz um folder do laser, tem da blocadora. Me fala um pouquinho dessa parte de maquinário dentro do CEO. Como que surgiu essa parte de maquinário, né? A CEO é especialista em software, ok? Software para ótica e tudo mais. O Luciano, como que foi o fundador da empresa, na verdade para mim, alguém fora da casinha ali. Não, o cara é um crânio, né? Isso aí. Seria o cérebro, né? Ele foi, sei lá, por hobby ou não, ele também é engenheiro mecânico. Sei lá, não queria mais fazer só aquilo. Não sei, acho que começou a ter não posso dizer que foi uma brincadeira, mas na verdade era algo que ele queria desenvolver, né? Não sei se de repente ele tinha algum trauma de infância que não conseguiu tocar nisso daí. E nisso a gente começou a fazer, porque na verdade um laser hoje é 80% de tecnologia, de software, e o restante é de parte elétrica e tudo mais. E a gente hoje tem dois tipos de laser, um CO2 e um com UV. Sendo que hoje o nosso foco está sendo nos equipamentos UV. Por que ter um equipamento UV hoje? Você tem o dobro de vida útil de marcação, você tem o dobro de velocidade comparado a um CO2 também, e você tem mais resolução. Ou seja, o UV mais detalhes na marcação. Isso aí, você tem uma definição maior. Vamos supor, hoje, quando você dá um tiro, né, com um canhão CO2, um tiro de um canhão UV, ele vai estar praticamente 10 vezes menor, né, do que aquilo ali. Então, você tem mais qualidade. Então, na verdade, o que vai te garantir isso daí? Você vai te garantir que quando você trata uma lente, faz as marcações com equipamento UV, você vai ter menos chance de escorrer o verniz na hora de aplicar o verniz na sua lente. Você vai ter, quando faz também uma lente que tem coloração, você praticamente não... quando você faz no UV, né, num CO2, às vezes o tiro é tão profundo que ele fica uma marquinha branca quando você faz a coloração. No UV também isso não acontece, porque, na verdade, a profundidade é menor, porque ele tem resolução e pode ter... Ou seja, ele é mais superficial, mas, ao mesmo tempo, a marcação é mais detalhada. Mais detalhada. É como se tivesse realmente mais definição, cara. Uma coisa que eu vi de diferente na máquina, William, diferente das outras, é que estou meio por fora dessa parte de maquinário, que a máquina do CEO, a laser, tem 2 pinças. E também, pelo que eu sei, né, posso estar errado, todo laser que se tem hoje em dia, se tem somente uma estação de marcação, a CEO criou agora a segunda marcação. Eu falei pinça, mas tá errado? Não, seria uma pinça. Na verdade, é o que segura ali. Tá. Ou pinça, ou suporte, é uma estação. Aí seria como uma polidora. Você coloca as 2 lentes de uma vez. Feito isso, quando desce... produtividade, né? Isso aí. Quando, em vez de um operador colocar uma lente, fazer a lente direita, depois colocar a lente esquerda, esperar aquilo abrir, fechar, você põe as 2 lentes de uma vez e quando fecha a tampinha ali e sobe, a tua lente já está marcada. Você ganha velocidade nisso aí. Então, é mais ou menos o seguinte, mesmo que você não tenha uma automação numa esteira fazendo isso, de você fazer manualmente isso, você já torna isso mais rápido. Entendi. Você carrega mais rápido, porque carrega 2 de uma vez, certo. E a máquina é mais rápido que uma CO2, que é o que está hoje praticamente, acho que no mercado do Brasil, 98% de um equipamento CO2. Na verdade, o UV é uma tecnologia mais nova, mais moderna.
mas está começando a entrar no mercado há menos tempo. Na verdade, a CEO facilitou isso, né? Como você fabrica a própria máquina no Brasil, você não tem aqueles impostos grandes que tem que pagar numa máquina de importação. Diferente de fora do país, que você pode comprar uma máquina usada. Eu já ia até falar sobre isso. Qual que é a diferença de uma máquina laser do CEO para a concorrência? Bom, custo, logo de cara. Né? Sim. O que mais? O que eu vejo hoje é o seguinte, para vocês terem ideia, as 4 últimas máquinas que a gente vendeu de laser no Brasil, né, é o V com 2 estações. Caramba. Hoje você tem Mas vocês continuam vendendo a de uma estação? Sim. A gente continua vendendo de uma estação, mas a gente tem até comercialmente, se você vê uma proposta nossa, a gente te incentiva a ter 2 estações. A gente faz o possível para você ter 2 estações, porque, na verdade, você vai ter muito ali mais produção e velocidade no teu processo por ser 2 estações. E realmente é bem melhor. Quem é de laboratório vai entender o que eu estou dizendo. É muito melhor você colocar 2 lentes de uma vez e já deixar aquilo ali pronto. E qual que é a porcentagem assim, mais barata em relação às outras? Só para a gente também. A gente não precisa nem falar quanto a máquina vale. Não. Eu hoje estaria praticamente o seguinte. Você hoje comprando uma máquina de CO2 na concorrência, né, você consegue comprar uma de UV da CEO. Tranquilamente. Tranquilamente. Praticamente, se a gente tiver um pouquinho mais cara, ali, sei lá, 5% a mais. Então, hoje você tem condições de investir numa máquina de UV, tá? No Brasil, com o investimento que você teria numa de CO2. Outra coisa também que é muito interessante é o seguinte, a gente também já nasceu um pouco esse negócio de modular, tá? Praticamente, quando você compra uma máquina hoje de uma multinacional, se você quiser uma máquina com automação, você tem que comprar ela de uma vez só. Você não pode comprar uma máquina com carregamento manual e depois querer colocar uma automação. Tá. Na CEO isso é possível. Você pode comprar uma máquina com carregamento manual e depois ter automação. Que legal. Então é como se fosse um módulo a mais a automação também, cara. Show de bola, Tá. Show de bola. E para vocês terem uma ideia, essa máquina de 2 estações, cara, ela é tão rápida que a automação que a CEO tinha para um equipamento de CO2, né, de carregar uma lente por vez, o Luciano teve que refazer isso, porque... Em termos de velocidade, qual que é a diferença? Então, estava sendo mais rápido marcar as lentes do que carregar. Então, a gente tem que fazer reformular um novo carregamento para acompanhar o nível de velocidade da máquina de UV hoje com 2 estações. Top. Entendeu? Tem garantia essas máquinas de quanto tempo? Garantia do CO2 é garantia de 1 ano e de uma máquina de UV é garantia de 2 anos. E é fácil, assistência, suporte? Isso é bem tranquilo com a gente. A gente mesmo que, na verdade, a gente não monta essas máquinas, né? A tecnologia é nossa, essa máquina é montada por terceiros, mas quando você compra um equipamento da CEO, a nota fiscal vem da CEO e a assistência técnica também é da CEO. Eu não sei se foi um ano retrasado que eu lembro de ter visto um gerador no stand de vocês. Ainda vocês comercializam esse gerador? Como que tá isso? Não, gerador não. Não é o gerador? Não. Acho que eu vi uma máquina grande, eu não lembro o que era. Não sei, pode ser o laser com automação, tá. que a gente levou para São Paulo uma vez. Acho que foi o laser, porque era uma coisa bem grande. Pode ser o laser com automação. De repente ficou com uma esteira maior. Entendi. Nossa esteira praticamente, acho que é mais ou menos o tamanho dessa mesa, um pouco menor. Talvez possa ter sido. E a blocadora? Eu vi que funciona Alloy, como que é? A blocadora também é um outro periférico que a gente tem, como o laser também, né? A nossa ideia não é trabalhar no equipamento principal, certo. porque eu acho que o equipamento principal está sendo muito bem servido pelas empresas que têm. E é uma maneira de você ter tecnologia com custo mais acessível. Mais acessível. Porque, na verdade, você não está pagando ali a importação disso aí, que é os impostos que encarecem muito isso daí. Demais, né? Tá? Então, você tem como ter uma blocadora prismática de 1 ou 2 estações pela CEO. E é Alloy, né? E com Alloy. E é compatível com geradores, com o mesmo encaixe? Qualquer equipamento. Na verdade, o porta-bloco hoje é universal. Universal. Hoje é universal. Eu lembro que na época tinha a Coburn que a gente falava de queijinha. As queijinhas, né? Internamente, com queijinha, chapinha. Chapinha. Eu falava que quando eu entrei na surfagem... seria o porta-bloco. Quando eu entrei na surfagem, pega a queijinha aqui. Eu falei, caramba, que queijinha que isso? É o que acopla, né? Isso aí, seria o porta-bloco, que na verdade vai ser o suporte para os equipamentos trabalharem o teu bloco aí, oftálmico aí. Show de bola.
Bom, e o que o senhor almeja para os próximos anos? Projetos novos? Me conta um pouquinho sobre isso. O que a gente está pensando para a feira de ótica, né? Agora para a biótica. Para a biótica agora. A gente está desenvolvendo, finalizando. Na verdade, a gente já finalizou. A gente está só, na verdade, procurando, na verdade, um provedor confiável para trazer um bloco especial para o Brasil, que vai ter a mesma tecnologia das lentes que usam uma superfície já mais complexa. Hoje o freeform é feito com um bloco de visão simples, certo? Só que essas lentes premium, né, que eu posso chamar dessa maneira, elas têm um bloco diferenciado. Tá? Então, a gente hoje não é capaz de ter essa tecnologia ainda, porque a gente não tem um fornecedor desse bloco. Tá? Mas isso já foi visto e provavelmente na feira da biótica isso vai ser lançado. No catálogo até nosso tem falando sobre isso aí, que é o que a gente chama de Smile Full, tá? Que a gente vai conseguir, na verdade, ter uma superfície complexa na parte externa e com o nosso desenho de fazer uma lente realmente que vai eliminar a flutuação quase que por completo, com campo intermediário mais amplo e tudo mais, cara. Show de bola. Essa é a nossa ideia e continuar com os equipamentos também, sempre nessa linha aí, né? Da blocadora prismática, com preço mais acessível também. E importante também dizer que essa blocadora, tanto como laser também, consegue entrar em qualquer linha de laboratórios que já existem, né? Não é porque você tem uma marca que você tem que sempre estar com aquela marca. Você pode colocar essa outra marca também. Eu já vi laboratórios com isso aí. Satslo aqui, Schneider aqui isso aí. E tal. O que eu penso hoje seria isso aí. De repente, o melhor gerador é qual? É Schneider ou Satslo? Não sei. É um dos dois. Você vai escolher qual que você prefere. Então, você pode ter esse. E qual a melhor polidora? É uma dessas duas? É uma terceira? Eu não sei. Mas se você achar que é uma dessas três, aí você pode colocar ela aqui. E é seu trabalho para que tudo se comunique. Certo. Tá? Não é necessário você ter uma linha somente de um produto o tempo todo. Até porque você tem uma linha somente de um produto, é muito bom como produção, mas de repente esse produto que, tipo assim, era X, agora é X mais 50%, né? Já para o seu próximo equipamento já muda tudo. Então você tem a chance de colocar um outro produto também lá e estar na mesma linha e se produzir. Hoje também eu conheço laboratórios que têm as duas linhas. Uma linha dessa multinacional, a linha do outro. Sim, já vi laboratórios. Isso aí. Assim, e a CEO trabalha com tudo isso aí. E se você que está aí do outro lado... Você pode trabalhar com um laboratório híbrido, né? Isso aí. Se você que está do outro lado, de repente, criou um equipamento, uma nova máquina, volto a dizer, a gente tem o maior prazer de fazer essa interface, porque esse equipamento fale com toda a parte do ramo óptico aí. E hoje a equipe do CEO, quem que é? Tipo, você é o do comercial, né? Isso aí. Como que é? Hoje a gente tem o Luciano como, na verdade, o grande gestor de tudo, né? A parte estratégica da empresa. Tem eu na área comercial, junto com o Joás também, né? Na verdade, divide eu e o Joás. Né? O Joás, na verdade, eu sou da área técnica, eu sou da área comercial. E o Joás da área técnica. Certo. Só que em São Paulo, o Joás me auxilia muito nessa parte. Então ele faz o comercialzinho aqui em São Paulo. Isso aí. Porque, vamos tentar imaginar, ele é de São Paulo, de um laboratório de São Paulo, e é também muito conhecido. Eu faço quase que todo o resto do Brasil, em São Paulo eu não venho porque ele já está aqui. Certo. Tá? Se precisar, algum cliente a gente conhece, até conversa, mas quase sempre ele resolve. E na parte técnica, ele cuida dos nossos técnicos também, e da mesma maneira eu também auxilio ele nessa parte técnica um pouco também. Legal, bacana. Eu consigo, na visita que eu vou nos laboratórios, eu consigo ver se uma deficiência do próprio colaborador, alguma coisa na parte técnica, e a gente consegue traduzir isso aí para o próprio pessoal da CEO, né, para os engenheiros da CEO ali. E quem viaja para fora, para outros países, essa parte comercial, é só você mesmo? Hoje essas feiras foi eu que abri também lá fora, o do México também, e a gente pensa em fora do país, né, abrir como representante, né? Ter um representante de alguns países, né, a partir do momento que vai valer a pena, e também criar uma equipe também técnica também fora também. Tem aquele suporte mais rápido? Tipo, eu estou com um problema em algum software aqui, tem uma pessoa que de bate-pronto vai me atender? A gente tem técnico viajando e tem técnico sempre na base. Certo. Tá? A base nunca fica sem ninguém, não tem como isso acontecer. Tá? O que a gente também tem hoje é horário estendido, né? Porque nisso a gente está falando de fuso de 3 horas para o México,
Dependendo de onde você está no México, é 3 horas de fuso. Tá. Sei lá, você está em Cidade do México, você tem 3 horas de fuso. Você está em Tijuana, você tem 5 horas de fuso. Então, a gente tem hoje gente atendendo em horário estendido para atender esse pessoal de lá também. Show de bola. Cara, é sensacional. E até interessante também, assim, né? Sabe que o programador costuma trabalhar mais à noite, Não sei né? se você sabe, mas eu sou programador. Eu programo em Swift. Inclusive, o aplicativo que eu desenvolvo para os clientes. Recentemente, eu fiz o nosso app, né, para agência e eu fico programando lá. Agora eu tenho mais um que me ajuda lá. Mas eu sei como que é essa vida de programador. Tem uma história bem interessante que teve uma vez que... uma coisa também bem importante. O nosso carregamento de clique é diferente praticamente de todos os outros fornecedores. Tá? Como que você faz hoje? Como que é hoje em dia no normal? No normal você tem um sistema de cálculo, você calcula, né? Você faz esse cálculo sai da tua base ali, vai em algum país que pode ser a Espanha, pode ser os Estados Unidos, pode ser a Austrália, pode ser a China e volta para você. Isso, eu lembro disso. Então, isso aí te consome ali 1 minuto, 1 minuto e meio, dependendo de como está a tua internet e tudo mais. A CEO não, a CEO te entrega isso como se fosse pré-pago. Tá? Você está dentro do próprio computador. É instantâneo. Então, praticamente, eu não vou dizer que é instantâneo, porque no tradicional é muito mais rápido. Certo. Se você tem um bom computador, que é o que a gente indica, que tem um processamento matemático rápido, que na verdade é o que faz um desenho, né, digital, você tem aquilo ali muito rápido. Então, você na verdade processa mais rápido o seu desenho freeform. Mas por que eu estou falando sobre esse ponto aí? Beleza, você está trabalhando e de repente por algum motivo a sua internet caiu. Se você tem um provedor que não seja CEO, você para de produzir. Isso é verdade. É um Porque, fato. na verdade, o teu cálculo não está aqui. O teu cálculo está em um outro país. Você fica dependendo da internet. Num lugar né? que você não sabe nem onde está. Sim. E o CEO não. O CEO traz ali para dentro, então é mais rápido, está ali com você também. Isso também é uma coisa bem importante. E existem também. pacotes, tipo, de freeform, de desenhos, de cliques. Um exemplo, eu estou com o meu laboratório, eu quero obter os desenhos do CEO. Eu consigo comprar isso mensalmente? Tem. Por pacotes? A gente trabalha em software, a gente trabalha com a venda do software com aluguel. Tá. E nos cliques ali a gente trabalha com compra unitária, né? Sim. Ou também por pacotes também. E aí, quanto mais cliques, mais barato. Aí a gente demanda aí a quantidade que você tem, né? De cliques, né? Hoje eu vejo muita gente que também diz que eu tenho cliques ilimitados. Você tem um pacote meio limitado. Na verdade, isso aí nada mais é do que um conceito errado, né? Porque nada é limitado. O que te limita hoje é a sua máquina. Eu compro o clique de tal fornecedor que é ilimitado. Então, se eu quiser fazer 1 milhão de cliques no mês, eu posso fazer. Entre aspas, se você tiver um micro, uma máquina menor, você não faz. Você vai fazer o que a máquina tem para produzir. Tá? Então, na verdade, a gente não trabalha dessa maneira com ilimitado, a gente demanda o que você vai fazer e te cobra justamente aquilo que você precisa, cara. Show de bola. Cara, esse podcast aqui eu não esperava. Fluiu, foi legal, gostei. Apesar de confesso muito tempo... Pessoal, eu confesso que eu fiquei nervoso. Eu fiquei pensando nesse podcast aí uma semana. Comecei a meio que me tremer aqui. Só que o negócio fluiu, foi gostoso, entendeu, William? Eu espero que futuramente você volte aqui com o Joás ou com o Luciano. Um abraço para o Luciano, para o Joás e a toda a equipe do CEO. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para algum laboratório ou ótica que queira conhecer o CEO, entendeu? E para a gente ir finalizando. Tá. Pessoal, que eu digo o seguinte, a CEO, na verdade, é uma empresa brasileira. Tá? Não é uma empresa grande, mas é uma empresa de tecnologia com pessoas que têm ali um grande desempenho. Tá? Eu costumo dizer que é uma equipe de grande performance. Então, a gente tem, na verdade, praticamente grandes parcerias. E a parceria, na palavra mesmo, parceria. Não é uma conversa que vai ser parceria. Então, quem conhece, a gente já trabalhou com a gente. Eu vi muito isso acontecer na época da pandemia, tá? Enquanto naquele caos todo, fiquei lá perdido, a CEO não usa nossos cliques, vai rodando. Cara. Agora mesmo também no sul do Brasil. Ou seja, existe aquela flexibilidade. Não, isso aí. Né? Na verdade, tipo assim, no sul do Brasil, quando teve enchente, não ligaram para a gente ligou. Eu liguei. Falei, fulano, tá apertado aí, cara?
Pô, que legal, bacana. Usa isso daí porque eu sei que é algo diferente para vocês aí. E ele usou por aquele período ali, depois foi tudo bem, e a gente retornou com as cobranças normais e tudo mais. Então, realmente, a gente é parceiro. A tua preocupação é a nossa preocupação em fazer um laboratório que renda, te dê retorno e lucro aí para vocês. E fala uma coisa, o nosso ramo é apaixonante, né? Eu tô desde os 16 anos, estou com 41 anos e, sabe, é só coisa boa que eu vivi. É claro que tem os altos e baixos, né? Mas, assim, você tem algum recado aí para o nosso colega, nosso amigo aí do outro lado, do ramo óptico? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, cara. É um ramo muito envolvente. Quem entra nesse ramo dificilmente sai. Eu falo isso sempre. Sempre. Alguns dizem que é como se fosse uma cachaça, né? É o que eu vejo falar muito no laboratório. Começa e depois não sai mais. Hoje, se você está nesse ramo, você deve pensar que tem que pensar no digital. Tá? Você pode ter o tradicional, você pode ser pequeno ainda, mas você tem que pensar no teu futuro, cara. Pensa no seu digital, faça parceria, procure alguém que possa fazer sua marca própria. A gente te auxilia nisso daí. Tá? Tanto com desenhos, como também indicar laboratórios que estão naquela região, que possam te ajudar. Eu já indiquei alguns clientes para o CEO e volta, né? Tipo, Pô, Guilherme, faz a marca própria aqui do cliente, o visual dele, né? Porque assim, tem muita gente que começa a trabalhar com marca própria, mas não tem o branding, né? A marca, a roupagem, né? E a nossa agência aqui, galera, faz tudo isso, viu? Bom, William, de coração agradeço mesmo você ter aceito o convite, foi sensacional. Pessoal, os próximos podcasts aí que vem por aí, cara, tem gente graúda, igual o William aqui, né? Como eu falei anteriormente, gostaria que o Luciano também participasse, mas o Luciano tem aquele jeitão dele. Daqui a pouco chega a vez dele. Não, com certeza eu vou querer fazer outro podcast com vocês, com certeza, entendeu? Mais gente aqui do outro lado. Isso, e para entrar em contato com você, como que faz? Você pode acessar www.co.com.br. Nesse site aí você vai ter aí já todo o nosso material, tem o meu contato lá, o contato da área técnica também. E visitando laboratórios, cara. Visite laboratórios, pergunte qual é a tendência, quem não conhece CEO, quem conhece. E o que eu falo para você? Pague para ver, cara. Bom, você que vai na Abiótica agora, a gente vai estar lá. Aproveita, passa no stand do CEO. William, mais uma vez obrigado. Fique com Deus. Eu que agradeço, Guilherme. Tamo junto, parceiro de sempre. E é isso, pessoal. Aguardem os próximos episódios de podcast, Geoptcast, o podcast para o nosso querido ramo óptico. Até mais. Falou. Grande abraço, pessoal.